Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Com a equipe econômica liderada por Paulo Guedes concedendo um maior protagonismo ao setor privado e realizando reajustes fiscais e reduzindo o tamanho do Estado, o governo Bolsonaro estabeleceu uma drástica mudança de paradigma na nossa política econômica. O país foi colocado em um novo caminho. Em regra geral, apesar das exceções, aqui no Brasil sempre tivemos uma política econômica keynesiana, com o uso de programas governamentais para reduzir o desemprego e a administração de déficits. O capitalismo tupiniquim sempre foi extremamente controlado pelo governo, o que é o oposto do capitalismo de livre mercado que o atual governo está tentando estabelecer em meio a todo tipo de resistência dentro do Congresso e dentro do STF. Mas o resultado dessa mudança está sendo nítido, mesmo em face da maior crise econômica que o mundo já viu desde o crash da Bolsa de Nova York em 1929. Mês passado, o IBGE divulgou que atualmente o Brasil tem 98,3 milhões de pessoas trabalhando, um verdadeiro recorde histórico. O índice de desemprego está em 9,3%. Há mais de 20 anos que o desemprego no país não fica abaixo de 2 dígitos. Em pouco mais de 3 anos de governo Bolsonaro, o saldo de abertura de empresas no país está em 8,1 milhões. Outro recorde. Para se ter ideia, durante os governos petistas, o país não conseguiu atingir essa soma nem em número de empregos. Por sinal, de acordo com esse mesmo IBGE, o PT dizimou mais de 20 milhões de empregos entre 2014 e 2015. Mas não para por aí. Em plena disparada mundial do preço do barril de petróleo, hoje o Brasil tem uma das gasolinas mais baratas do planeta. Isso porque Bolsonaro zerou os impostos federais sobre os combustíveis e reduziu os estaduais por conta de um projeto seu, aprovado quase que por unanimidade no Congresso. Isso sem falar que enquanto o mundo está enfrentando uma crise alimentar inédita, o Brasil, além de permanecer autossuficiente em alimentos, ainda coloca comida na mesa de 1/3 da população mundial. Apesar do nosso agronegócio ser um dos, se não o mais pujante do mundo, a segurança alimentar que proporcionamos para a população mundial só se mantém porque ao estourar a guerra na Ucrânia, Bolsonaro, indo contra o anseio da imprensa e de todo o estamento político, soube adotar uma postura prudente de neutralidade, garantindo a importação de fertilizantes da Rússia. Não é por menos que o FMI concluiu que o Brasil de Bolsonaro é o país com a melhor retomada da economia depois da crise gerada pelo coronavírus. O que significa que o governo federal, mesmo com todas as barreiras impostas pelos Supremos Togados e pelos governadores, soube administrar o período pandêmico sem descuidar da economia. Bom, mas para termos uma ideia, vou fazer uma comparação do Brasil de 2018, já com o governo Temer, com o Brasil de hoje, com o Bolsonaro. Eu nem quero colocar o Brasil da Dilma na história, porque seria covardia. Vamos comparar apenas com 2018. Lembrando que estamos falando de um cenário geopolítico sem pandemia, sem guerra e sem crise inflacionária. Bom, o desemprego em 2018 era de 12,30%. Hoje, como já vimos, é de 9,3%. Em 2018, o déficit fiscal era de 108 bilhões de reais. Hoje temos um superávit de 109 bilhões de reais. Vou repetir para aqueles que enchem a boca para falar de irresponsabilidade fiscal no governo Bolsonaro. Em 2018, tínhamos um déficit de 108 bilhões e hoje temos um superávit de 109 bilhões. Em 2018, as estatais estavam com prejuízo de 1,80 bilhões de reais. Hoje estão com lucro de 187 bilhões de reais. Em 2018, o Temer conseguiu tirar o PIB brasileiro do negativo. Ficamos com um tímido PIBinho de 1,80%. Hoje nosso PIB é de 4,80%. Simplesmente quadruplicou em meio a uma crise mundial sem precedentes. Falei que não ia comparar com a era PT, mas eu não resisto. Em 2015, sem guerra e sem pandemia,
O PT conseguiu deixar o nosso PIB com uma retração inédita de 3,5%. Mas enfim, como você já deve saber, Paulo Guedes foi ovacionado pelos empresários e investidores que acompanharam sua palestra nesta quinta-feira em São Paulo na Expert XP 2022. Em 4 minutos, Guedes resumiu como está o Brasil de Bolsonaro. Um Brasil que está condenado a crescer 10 anos seguidos. E como ele disse, não prestem atenção nas narrativas, prestem atenção nos fatos. E eu te convido a fazer isso agora junto comigo. Vamos prestar atenção nos fatos. Saneamento, 5G e telecomunicações, cabotagem, ferrovias, aeroportos, portos. Nós temos 890 bilhões de investimentos já contratados, compromissos de investimentos. Grandes empresas brasileiras e internacionais nos pagaram 160 bilhões de sinal pelo direito de investir 890 bilhões nos próximos 10 anos. Para você ter uma ideia do que é isso, são 80 bilhões por ano. Isso é 10 vezes o que o super-ministro nosso gastou esse ano, por exemplo, o ministro Tarcísio. Extraordinário. Aliás, eu não sei se eu posso falar, mas vocês estão, de repente, próximos de ter um excepcional governador. Então, são 800 bilhões... São 800 bilhões, isso é 10 vezes mais. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, quando a gente pega uma empresa feita a SEDAI, que foi privatizada, ela mobiliza 50 bilhões, 20 bilhões de outorga, pagamento para o Tesouro, e mais 30 bilhões de compromisso de investimento. O Ministério de Desenvolvimento Regional, por exemplo, que cuida disso, de saneamento, o orçamento dele também é 8, 9 bilhões por ano. Então são 6 vezes mais. Isso já está contratado. O Brasil está condenado a crescer 10 anos seguidos. Vai crescer de qualquer jeito. Deixa a turma do mais falando. O desemprego caiu mais, o crescimento aumentou mais, a inflação está descendo mais. Esquece a turma do mais. Esquece a turma do mais. Nós temos resiliência, nós atravessamos a primeira onda, vacinamos 98% da população adulta, mais do que os países avançados. O Brasil teve um retorno seguro ao trabalho, setor serviços avançando em alta velocidade, criamos 14 milhões de empregos desde o fundo do poço, estamos criando 300 mil, 200 mil empregos formais com carteira assinada, das mais de 3 milhões já também desde o fundo do poço. O desemprego desabando, vamos chegar no final do ano com 8% talvez, uma taxa que só se viu lá em 2013, 2012. Então nós estamos avançando em todas as dimensões. Não se assustem, não acreditem, o pior já passou. Nós enfrentamos a pandemia, saímos vencedores do outro lado. Aí veio essa guerra da Ucrânia, a Ucrânia grãos, a Rússia fertilizantes e grãos, preço de comida e preço de alimentos, no fundo, fertilizantes, transportes também, né, por causa do petróleo, tudo isso subindo. O que nós fizemos? Reduzimos os impostos de forma a manter uma certa, digamos assim, capacidade de transporte no país por enquanto, e ao mesmo tempo aumentamos os auxílios, reforçamos os programas sociais. Aí dizem, bom, mas isso vai atrapalhar. Passaram o ano passado inteiro dizendo populismo fiscal. Chegou no fim do ano, o primeiro superávit desde 2013. Cadê o populismo fiscal? Onde é que está o populismo fiscal de um governo que, pela primeira vez desde 2013, gera um superávit? Então, não acreditem nas narrativas. Olhem para os fatos. É o barulho da política que está infernal, porque a democracia brasileira é vibrante, é polarizada no momento, nós vamos superar isso um dia, porque somos todos brasileiros, mas a verdade é o seguinte, não prestem atenção nas narrativas, prestem atenção nos fatos. Crescimento econômico subindo, inflação descendo, desemprego descendo, investimentos aumentando. Esses são os fatos. Então prestem atenção nos fatos e não desanimem. Pessoal, nunca foi tão fácil escolher um lado. E por hoje é isso aí, curte e compartilha ao máximo esse vídeo.
Confere se você continua inscrito no canal. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E diante de toda essa perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, se você acha meu trabalho importante e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!